Boa noite, nação rubro-negra, boa noite a todos que estão chegando aí com a gente para mais um Mengão 8h30 nesta segunda-feira, isso mesmo, né? Já vou pedir para você que é a primeira vez que está chegando aqui com a gente, não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa a notificação do sininho na opção todos e também deixa seu like que ajude muito o nosso trabalho, ajude muito o nosso crescimento, tá bom? Galera, vou falar de hoje, uma live curta, uma live breve aqui para poder trazer as informações do Flamengo, né? Vou falar aí sobre o Gabigol, né? A verdade sobre o Gabigol no Fenerbahçe aí do Jorge Jesus. Vou falar também que o Jorge Jesus se pronunciou aí em relação ao Flamengo, né? Tem muitas especulações aí do futuro do Jorge Jesus, se vai sair do Fenerbahçe ano que vem, se vai continuar, né? Muita gente trazendo informações sobre isso, vou falar para vocês também. Vou falar também do técnico Tite, isso mesmo, que pode estar vindo aí pro Flamengo. É uma interrogação, é uma pergunta que eu faço para vocês. Vou falar tudo sobre isso também. A questão também da CBF, né? Procurando um novo treinador para a seleção brasileira. Vou falar também aí, né? Sobre informações dos ingressos, tanto do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e muitos outros assuntos também sobre o mercado da bola, né? O Flamengo interessado em meia aí do Boca Juniors. Então fica com a gente até o final aí para você não perder nenhum detalhe e vai deixando seus comentários aí no chat também, que é importante aqui pro canal. Depois a gente vai estar lendo todo mundo aí, tá bom, galera? Trazer primeiro a informação aqui sobre o que falou o Diego Ribas aí em relação a esses momentos decisivos que o Flamengo vem vivendo. O Diego Ribas, que é reserva, muitos torcedores aí querem que ele encerre a carreira no Flamengo por conta que ele não está conseguindo dar conta em campo, né? Ele já foi um jogador muito importante para o Flamengo, né? Mas ele, como capitão, concedeu uma entrevista ao canal Desimpedidos e falou algumas coisas sobre esse atual momento que o Flamengo vem vivendo. E tá aqui, ó. Diego faz alerta sobre pressão exagerada no Flamengo, refém das conquistas, né? Meia e capitão do elenco acredita que cobranças, né, exacerbadas pode prejudicar a equipe. Então, abre aspas aí para a fala do Diego Ribas. Tá aqui, ó. Isso existe, a pressão. Vai mudar muito a forma como você encara tudo isso. Em uns lugares são mais, em outros menos. Definitivamente no Brasil, de todos os clubes em que joguei, é o lugar em que isso mais exige, no caso a cobrança, né? Ele tá falando sobre o Flamengo é o clube no Brasil que mais tem cobrança, né? Que mais se exige performance, desempenho em campo e também briga por títulos, né? Essa cobrança, essa pressão e em alguns momentos exagerada, eu sempre procuro me posicionar com respeito, com amor, mas alertar, né? Cuidado com a direção que isso está tomando. Isso pode encerrar e prejudicar muitas carreiras, disse Diego Ribas em entrevista ao canal Desimpedidos. Ele ainda concluiu a sua entrevista, né? Mas primeiro trazer para vocês aqui os títulos, né, do meia aí, Diego Ribas, no Flamengo. Tá aqui, ó. No Flamengo, desde 2016, Diego Ribas conquistou 4 cariocas, né? 4 campeonatos carioca. 2017, 2019, 2020 e 2021. 2 campeonatos brasileiros, 2019 e 2020, 2 Supercopa do Brasil, né? 2020 e 2021, uma Libertadores em 2019 e uma Recopa Sul-Americana em 2020. Com esse currículo vitorioso no clube de maior torcida do Brasil, o meia de 37 anos tem propriedade para falar sobre pressão. E aí ele concluiu aqui a entrevista, né? Durante a minha vida, o atleta de alto rendimento, ele tem que saber lidar com isso, com pressão e cobranças, mas concordo que tem sido um problema, que acredito de uma insatisfação constante. Queremos ser campeões, ganhou? Queremos o outro também, e o outro também. Chega um momento em que você se torna refém das suas conquistas, completou Diego Ribas, falando aí que ganhou um campeonato, tem que ganhar outro, porque é assim que a torcida quer. Mas eu não acredito que isso seja só no Flamengo não, tá? Acredito que é em todos os clubes. O Flamengo tem uma proporção maior porque é a maior torcida, né? Então, todo clube quer isso aí, ainda mais aqueles clubes que vivem momentos complicados, né, galera? Então, tá aí a fala do capitão Diego Ribas em relação a cobranças exageradas. Eu também gostaria de trazer para vocês, galera, a fala de um ex-jogador do Flamengo, que foi importante na conquista do campeonato da Copa do Brasil de 2013, né? A última vez que o Flamengo conquistou esse troféu e o Flamengo está na final desse ano. Tá aqui, ó, o astro do último título da Copa do Brasil pelo Flamengo, né? Hernani Brocador, concedeu entrevista ao GE, onde opinou sobre o próximo ganhador da competição nacional. Hoje, o atacante do Brasiliense, o Brocador, afirma que o Flamengo vem forte nas competições. Abre aspas para a fala dele. Na Copa do Brasil vem muito forte o Flamengo. Bateu na trave algumas vezes, mas creio que o Flamengo está bem forte para esses 2 títulos desse jogador. Hernani também falou sobre a final da Copa Libertadores, competição que acha mais fácil, né, para o Flamengo ganhar hoje, né, na opinião dele. A Libertadores, teoricamente, é mais fácil para o Flamengo hoje. O Flamengo não se intimida
de jogar com time nenhum, dentro ou fora de casa. Agora a Libertadores é decidida em jogo único, e o Atlético Paranaense não tem experiência de jogar longe do gramado deles, onde todas as equipes sentem bastante quando vão jogar lá. É nítido isso. Não vejo o Flamengo como uma grande vantagem na Libertadores por esse jogo fora do estado de Curitiba. Então, na verdade, falou que vê, né? Vê o Flamengo, né, com uma grande vantagem para um jogo sem um campo neutro, né? Torcida aí, a gente sabe que vai ter muito mais torcida do Flamengo do que do Atlético Paranaense, né? Mas a gente sabe também que essa questão do gramado, se fosse na casa do Atlético Paranaense o jogo único lá, né, seria um pouco mais difícil porque eles estão acostumados. Mas como o jogo é em campo neutro, eu acho que fica realmente mais difícil para o Atlético Paranaense, mas a gente sabe que tudo pode acontecer em jogo único de final. Então, tá aí a opinião do Hernani Brocador, né, que ganhou a Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013, né, autor de gols também na final. E agora eu vou falar aqui sobre a questão da Libertadores, né? Muita gente comentando sobre a possível mudança de local, né, da final da Libertadores de Guayaquil para algum outro lugar, até porque uma crise que estão vivendo lá na questão da violência, né? Muita coisa vem acontecendo em Guayaquil e com isso muita gente está preocupado, né, se pode mudar essa final para um outro local e também sobre a questão de voos, né, para lá, que tanto para Guayaquil, no caso, né, tanto os torcedores do Atlético Paranaense e também do Flamengo estão reclamando em relação a isso, que não tem hospedagem, que não tem voo, e aí eles tomaram uma decisão hoje, eu vou trazer para vocês aqui em relação a isso, tá bom? Enquanto tem operação especial de ampliação, desculpa, enquanto não, tá? É Equador, tá? Deixa eu pôr o óculos pra ler melhor, né? Porque assim tá complicado, né? Equador tem operação especial de ampliação em aeroportos para a final da Libertadores, né? Tá aqui o título da matéria, e a matéria diz o seguinte: a reportagem do Coluna do Fla apurou que o órgão responsável pelo manuseio da logística aérea equatoriana fará mudanças nos dias antecessores e sucessores da final. Como o governo local espera receber cerca de 200 novos voos para Guayaquil, a Direção-Geral de Aviação Civil do país fará 176 pontos de parqueamento, né, local de manobras dos aviões, nos aeroportos de Quito, Salinas, Latacunga, eu acho que é isso mesmo, Latacunga e Manta, né? No intuito de facilitar as conexões até a cidade da decisão, que é Guayaquil, né? E a matéria completa diz o seguinte aqui, ó: a região de Guayaquil, além da adaptação para os aeroportos, vive uma onda de violência que preocupa alguns torcedores. Em 2021, ocorreram 298 assassinatos até o final do mês de agosto. No entanto, no mesmo período, em 2022, as autoridades locais, hein, registraram 710 mortes por violência, sendo assim um aumento de 136%, liga o alerta da segurança pública. Mesmo com algumas dificuldades na organização, a cidade de Guayaquil está mantida pela Conmebol para receber a final da Libertadores, né? Então tá aí, a princípio não haverá essa mudança de local, mesmo com essa questão da logística do voo aí, né? A cidade vai tomar providência em relação a isso, e também com essa onda de violência, a final permanece em Guayaquil, a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, tá bom? Galera, falar para vocês também aqui sobre uma questão que um dirigente do Atlético Mineiro acabou citando o Flamengo em comparação financeira entre os clubes. Eu gostaria de trazer para vocês aqui a matéria, né? Tá aqui, ó. Em tom de desespero, o dirigente do Atlético Mineiro elogia o Flamengo. Isso mesmo, tá aqui, ó. O Atlético Mineiro enfrenta uma crise financeira que obriga o clube a frear suas próximas idas ao mercado, né, no caso de contratações. A situação ainda passa, né, pelas dificuldades encontradas pelo elenco dentro das quatro linhas, né, alcançando voos mais baixos do que o esperado e não arrecadando o valor estimado em premiações nas competições. O momento ruim do clube de Minas Gerais foi comentado por Ricardo Guimarães, novo presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, em entrevista à Rádio Itatiaia. Ele afirmou que o time precisará se controlar financeiramente e comparou o Galo ao Flamengo, que hoje vive bem com suas finanças, né? Tá muito longe aí de chegar perto do Flamengo, até porque o Flamengo caminha com suas próprias pernas, né? Todo mundo sabe disso, o Flamengo não tem mecenas, tem nenhum investidor, tem os seus patrocínios com seus méritos, né? Onde o Flamengo conseguiu alavancar a questão de receitas, conseguiu também se manter ali na questão financeira bem, né? Pagando suas dívidas, pagando também em dia seus jogadores, então
Tá aí, né? E aí ele disse o seguinte, tá? Queremos ter um time competitivo em 2023, brigando na prateleira de cima. Agora nossa situação financeira é diferente do Flamengo. Em uma realidade com SAF e outra sem. Sem investidor é difícil. Como vamos contratar como Flamengo neste ano? Ainda temos uma situação financeira desafiadora e delicada. Temos que nos virar com o que temos aí, né? Disse o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético. E ele completa dizendo o seguinte: em 2020 e 2021 foi feito um investimento muito grande, talvez entre 200 e 300 milhões em jogadores. Nisso a gente conseguiu elevar o Atlético a um patamar superior e sem receita. Dentro dessa situação não dá para ficar fazendo investimento de 300 milhões todo ano, até porque o clube não comporta, o endividamento será altíssimo. Agora mantivemos o nível altíssimo, o time tem um plantel de mais alta qualidade e que não custa barato. Então ele falando aí sobre a questão também do elenco do Atlético Mineiro, que é caro, né? Então se ele quer fazer igual o Flamengo, vai ter que se livrar de algumas peças aí para poder se reorganizar financeiramente, né? Falar agora para vocês aqui também, galera, em relação ao estádio do Flamengo, né? Que muita gente aí tá ansioso por essa questão, eu também prefiro aguardar um pouco, né? Quero saber, comenta aqui no chat o que vocês acham aí dessa questão do estádio do Flamengo. Eu prefiro aguardar um pouco mais, até passar essa parte política aí, para que a gente não possa se iludir, né? A gente saber o que é realmente concreto e o que não é. Mas tá aqui, ó. Deputado federal revela projeto antigo de estádio do Flamengo ali em São Cristóvão. Júlio Lopes, né, o nome do deputado aí, ó. Júlio Lopes contou detalhes de ideias sobre nova casa do Flamengo, né? Abre aspas aqui para a fala dele, né? A gente trouxe eles, empresa de engenharia esportiva, ao Brasil para imaginar onde seria o estádio. E a zona em que eles acharam que seria melhor era ali em São Cristóvão, perto da estação de metrô da Cidade Nova. E a gente começou a estudar ali. Porque você teria os mesmos benefícios no caso, né, que tem no Maracanã. No Maracanã você tem todas as linhas de trem, o metrô, os ônibus e o que é extraordinário do ponto de vista da mobilidade, né? Então é muito bom essa questão do Maracanã, a localização, né? O fácil acesso ao Maracanã e esse novo terreno aí também no gasômetro ali em São Cristóvão, né, aquela região ali, também proporciona isso, né, caso o Flamengo for construir o estádio ali, né? E ele diz o seguinte: e vamos combinar que o Maracanã é um estádio incrível, acima da média, afirmou o Lopes, né? E ele continua aqui na fala dele dizendo o seguinte, é isso mesmo, finalizou a sua fala aí, né? Então ele falando aí sobre a questão que é extraordinário o Flamengo, né, priorizar, construir o seu estádio, né, num local ali onde tem muita acessibilidade, até porque, né, tem muito torcedor do Flamengo que é aí que pode ir para o estádio de várias formas, né? Você acaba trazendo várias possibilidades para que o torcedor, né, esteja sempre lotando as arquibancadas aí, assim como faz no Maracanã, né? Trazer para vocês também informação sobre o ataque do Flamengo antes de entrar na questão do Pedro na seleção brasileira, que é o seguinte: o Flamengo possui os 3 atacantes que mais marcaram gols nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Gabigol, Bruno Henrique e Pedro marcaram 162 gols somados nos últimos 4 anos do Brasileirão. O líder do ranking é o camisa 9 da Gávea, que desde 2018 balançou as redes 77 vezes. Na segunda e terceira colocação estão Bruno Henrique e Pedro, com 43 e 42 gols anotados aí, respectivamente. O quarto colocado é o atacante Luciano do São Paulo e o meia Rafael Veiga do Palmeiras, ambos com 34 gols empatados, né? Os dados aí são do SofaScore. E já que eu tô falando do Pedro, né, o técnico Tite também falou aí sobre a questão do atacante na seleção brasileira e revelou se vai utilizá-lo aí, né, na próxima partida. Pela entrevista, significa aí que ele não vai usar, mas a gente fica na expectativa, né, de que o Pedro entre aí pelo menos alguns minutos para poder mostrar também sua qualidade técnica jogando com a camisa da seleção brasileira, né? Mas tá aqui, ó, Tite abre o jogo sobre Pedro na seleção. Já tenho o diagnóstico e sei o que ele pode dar. Técnico da Canarinho falou sobre situação de atacante do Flamengo. Então aí, o Tite falando do Pedro, né? Abre aspas para falar do Tite, que é o seguinte: ele possivelmente vai ter uma situação dentro do jogo. Possivelmente vai usar Pedro, né? No caso ele disse aí. Não é assegurado que sim. É a ideia? É a ideia. Mas independente disso, eu já tenho o diagnóstico do Pedro e sei o que ele pode dar. Ele já esteve na seleção brasileira, já jogou, machucou e teve que voltar. Não sei. Não vai ser só esse jogo que vai determinar a ida para a Copa. É uma característica específica em relação a ele, disse o treinador, que prosseguiu, né?
Então tá aí o Tite falando, né? Em 10 minutos a mais ou a menos, no caso, né? A gente não faz conceito de um atleta em cima de um recorte mínimo, até porque nós já jogamos com ele, nós temos esse recorte. E eu ficava falando do Pedro porque entendia que ele não era, que ele era, né, um atleta diferenciado. Nós já havíamos tido ele aqui e eu sabia que em algum momento ele teria chance no Flamengo. Agora é aguentar a cobrança para ele jogar mais tempo ou iniciar, disse aí o técnico Tite, né, com risadas também finalizando a sua entrevista. E com relação a isso, galera, também tem a questão do Tite aqui, né? Muita gente está se especulando que o Tite, após ser da seleção brasileira, possa vir para o Flamengo, né? Ou para um outro clube carioca, que é o seguinte, tá aqui, ó. Tite no Flamengo, técnico já externou o desejo de trabalhar no Rio, né? Após a Copa do Mundo, que acontecerá de novembro a dezembro no Catar, o técnico Tite já comunicou que não irá permanecer no comando da seleção brasileira. Sendo assim, muitos rumores sobre seu futuro começaram a ser especulados na grande mídia. Mas um desejo antigo do treinador pode surgir como possibilidade: Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo, né? Porque ele quer atuar aí no Rio de Janeiro, então ele quer defender aí, quer dirigir, no caso, né, como técnico, um clube aí do Rio de Janeiro. Com isso, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, né, tem técnicos aí que estão cotados para a seleção brasileira, né, como o Fernando Diniz, que está no Fluminense, também está sendo cotado para a seleção brasileira, para ser o substituto. O Dorival Júnior, do Flamengo, que faz um bom trabalho também no Mengão, está sendo cotado. E também o Abel Ferreira, do Palmeiras, né? Mas esses dois clubes cariocas aí, né, surge como possibilidade para o técnico Tite em 2023. Então, talvez aí poderia haver uma troca, né? Talvez se o Dorival fosse para a seleção brasileira e o Tite no Flamengo, eu particularmente não gostaria de ver o técnico Tite no Flamengo. Eu acho que é um estilo de jogo totalmente diferente do que o Tite acaba proporcionando para suas equipes e o estilo que o Flamengo joga hoje. Então eu não gostaria. Mas deixa aí, vão comentando aí o que vocês acham em relação do Tite, né? Vocês gostariam de ver o Tite no Flamengo e o Dorival na seleção? Comenta aí, né? Deixa sua opinião aí no chat também, que é importante, tá bom? Já que eu tô falando de técnico, tá aqui, ó. Bateu saudade do Jorge Jesus ao Flamengo, né? Tá aqui, ó. Jorge Jesus usou seu story no Instagram para compartilhar um vídeo da final da Libertadores, onde o Flamengo bateu o River Plate, né? Com a legenda: o vídeo contém a frase "o melhor dia da minha vida" em forma de vídeo. Jorge Jesus, eu acho que não foi só o seu melhor dia, não foi só o melhor dia da sua vida, não. Foi o melhor dia da vida de todos os rubro-negros aquele jogo ali, né, contra o River Plate, onde o Flamengo venceu de virada por 2-1, e disse aí o técnico Jorge Jesus, né? Existe aquela especulação, né, sobre o futuro dele em 2023, né? Muitos jornais aí português, né, e até turcos também falando que ele pode estar deixando a Turquia no final do ano para poder vir ao futebol brasileiro, e aí fica em aberto o futuro do técnico JJ, né? Mas ele deu essa declaração aí, né, sobre esse dia mágico, né, e que ficou marcado na memória de muitos torcedores rubro-negros aí, a final da Libertadores de 2019, né? E falar sobre isso também, sobre a questão do staff do Gabigol, que falou sobre aí uma possível proposta, né, do Fenerbahçe da Turquia, clube onde o JJ comanda, sobre pelo Gabigol, né? E tá aqui, ó, staff de Gabigol abre o jogo sobre possível saída do jogador do Flamengo, né? E tá aqui, ó, a informação do jornalista Jorge Nicola, tá, galera? Então tá aqui, ó. Antes de gravar esse vídeo, ouvi o staff do jogador e também o Flamengo. O pessoal do Flamengo afirmou que não tem nada. Por outro lado, conversei com uma pessoa, no caso, né, do staff de Gabigol, que afirmou que ninguém do Fenerbahçe fez contato com eles. Falou o Jorge Nicola aí, que completou dizendo o seguinte: a única proposta que veio nos últimos tempos por Gabigol foi da Inglaterra com o Aston Villa, no caso, né? Topou um empréstimo de 10 milhões de euros por uma temporada, condicionando com a compra em definitivo caso o Gabigol batesse algumas metas, né? A proposta foi recusada pelo Flamengo, concluiu, né? Então tá aí, galera, né? Muito jornal turco, o jornal turco aí colocando que o Fenerbahçe faria uma proposta de 168 milhões de reais aí pelo Gabigol, né? Porém, a maior contratação deles não custou isso, que foi aí, né, o Diego Rossi, né? Que eles pagaram aí cerca de 5 milhões de dólares ali na janela passada, né? E aí, 168 milhões de reais pelo Gabigol é muito dinheiro. Eu não acho que o Fenerbahçe vai fazer essa compra, né? E o Flamengo também falou que não recebeu nada, o staff do atleta também não recebeu nada, então não tem nada em relação ao Gabigol ir para a Turquia, clube de JJ, tá bom, galera? E por enquanto ele vai permanecer no Flamengo aí, né? E sobre o mercado da bola, falar para vocês aqui sobre o Augustin Almendra do Boca Juniors, né? Então tá aí, ó, não está nos planos do Boca Juniors para 2023 e Flamengo pode ser opção, né? Volante de 22 anos vive impasse com diretoria do clube argentino aí, o Augustin
Almendra, né? Então, importante trazer para vocês, está aqui, ó. O Flamengo começa a mostrar o mercado, monitorar, no caso, né? Começa a monitorar o mercado em busca de um substituto para o volante, no caso, João Gomes, né? Que está sendo monitorado aí pelo Real Madrid, Liverpool, Atlético de Madrid, Manchester United, entre outros clubes, até o Bayern Leverkusen também já está de olho no João Gomes. E aí, o nome do Augustin Almendra surge como opção, né? O meia de 22 anos. E tá aqui, ó. Reportagem do Coluna do Fla confirmou que o volante não será mais levado em conta no Boca e que os rumores sobre possível transferência de Augustin para o Flamengo são verdadeiros. Considerando uma das principais revelações do Boca Juniors nos últimos anos, o jovem é considerado o novo Javier Mascherano. Então tá aí, ó, sendo comparado ao Javier Mascherano, né? Então deve ter muita qualidade. Eu não acompanhei o futebol do Almendra ainda, mas segundo essa comparação, né, mostra que o meia tem qualidade, né? Então é uma possível contratação, até porque o Almendra ele tem contrato com o Boca Juniors até junho de 2023 e em janeiro pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e vir de graça, tá? Caso o Boca Juniors não libere o jogador, né, já no início da temporada, o Flamengo teria que pagar aí algo em torno de 20 milhões de reais pelo jogador, né? E falar também sobre a arbitragem aqui definida, que a CBF definiu hoje aí para o jogo contra o Fortaleza, o próximo confronto na quarta-feira do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, tá aqui, ó. Flávio Rodrigues de Souza será o árbitro de Flamengo, de Fortaleza e Flamengo pela 28ª do Campeonato Brasileiro. O paulista será auxiliado por Neuza Inês Bach, também de São Paulo, e Alex Ang Ribeiro, também de São Paulo. O VAR ficará sob a supervisão de Thiago Duarte Peixoto, também de São Paulo. Então, o que me preocupa é o seguinte, galera, todos os jogos do Flamengo estão tendo arbitragem paulista e o Flamengo disputa o Campeonato Brasileiro justamente contra um time de São Paulo, que é o Palmeiras, né? Eu acho que isso aí é errado e a CBF poderia rever isso aí. Mas vamos torcer para que o árbitro aí, Flávio Rodrigues de Souza, faça uma arbitragem parcial que não prejudique nenhuma das duas equipes, né? E nem favoreça, que ele possa passar isento nessa partida aí, né? E que o futebol prevaleça em campo, né? E sobre também esse jogo, tá aqui, ó. Torcida do Flamengo esgota ingressos para o jogo contra o Fortaleza, né? Cerca de 15 mil ingressos foram comercializados para os setores destinados aos visitantes aí, segundo informação do portal aí, Sou Fortaleza. Então o Flamengo esgotou a carga, né, de torcida visitante aí para esse jogo contra o Fortaleza, né? E uma outra informação também sobre ingressos esgotados está aqui, ó. Torcida do Flamengo esgota ingressos para a final da Copa do Brasil em apenas 5 horas, galera. Então é isso aí, né? Eu acho que até que foi menos, tá? Porque tem muita gente aí que após 3 horas, 4 horas ali que tinha começado a venda de ingressos, já estava falando que não estava conseguindo mais comprar ingressos, né? Então a reportagem está aqui, ó. 53 mil ingressos foram comercializados para o Flamengo e Corinthians pela volta da final da Copa do Brasil. A partida do dia 19 de outubro será disputada no Maracanã e a maior torcida do mundo já prepara uma grande festa para buscar um título que não vem para a Gávea desde 2013, né? Então tá aí a questão dos ingressos também aqui trazer para vocês, que é o seguinte, ó. A comercialização de bilhetes para a finalíssima da Copa do Brasil se iniciou nesta segunda-feira, 26, às 10 horas, horário de Brasília. Dessa forma, os rubro-negros conseguiram esgotar todos os ingressos disponibilizados em apenas 5 horas de vendas, né? Os ingressos para a partida entre cariocas e paulistas custavam entre R$ 70 e R$ 2.500, né? O valor mais em conta foi estipulado para sócios torcedores que optassem pelo setor norte, enquanto a maior quantia foi destinada para o público geral que desejasse acompanhar a partida do Camarote Maracanã+. Então tá aí, né? Muito caro os ingressos, torcedores reclamaram também sobre isso, né? Mas os ingressos já esgotaram, né, para essa final. E só para você ter uma ideia, esse jogo é o segundo, tá? O jogo de volta. O jogo do Corinthians ainda na Neoquímica Arena, né? O jogo de ida, no caso Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, nem começaram a vender os ingressos ainda, e o do Flamengo já esgotaram seus ingressos aí pro jogo de volta. Você vê que a torcida do Flamengo fazendo a festa aí, querendo acompanhar esse possível título aí que o Flamengo pode conquistar da Copa do Brasil, que não vem desde 2013, tá bom? Galera, essas foram as informações de hoje, tá? Se você chegou até aqui e não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa a notificação do sininho na opção todos, também deixa seu like aí, que ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso crescimento, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, é importante, tá? Siga o nosso Instagram, @visãorubro_negra, para você acompanhar as notícias do Flamengo, e meu Instagram pessoal também, lucas.oliveira. Desculpa, mudou o meu arroba, tá? @o_lucas_luma agora, tá? Era meu Instagram antigo, agora o novo vocês podem estar acompanhando lá. Tá bom, galera? Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.